Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira e faz exatamente uma semana que aconteceu aquela grande explosão em Beirute, capital do Líbano. Eu vou trazer então para vocês uma reflexão sobre o que aconteceu e também umas desmistificações de muitas fake news que estão surgindo aí, dizendo que foi um atentado, foi uma bomba nuclear, foi uma coisa da China para acabar com o Bolsonaro. Enfim, olha, nas redes sociais a gente vê cada uma e aí eu vou trazer esse vídeo e que será dedicado a todas as vítimas que acabaram sofrendo direto ou indiretamente com essa explosão que aconteceu lá em Beirute. Primeiramente, se você não ouviu nada sobre isso que aconteceu, eu acho muito difícil, porque isso foi muito repercutido, mas aconteceu uma grande explosão em um porto, que fica em Beirute, que é a capital do Líbano. E essa explosão foi tão grande, mas tão grande, que não só foi sentida na própria capital de Beirute, mas mais de 250 quilômetros do ponto em que aconteceu a explosão. Isso é mais ou menos daqui de São Paulo até Paraty, Rio de Janeiro. Imagina, uma explosão aqui e a outra pessoa lá no Rio de Janeiro sentir. Mas o ponto em que aconteceu a explosão, a 25 quilômetros de distância, as janelas dos prédios das casas foram destruídas, quebradas, porque realmente foi um estrondo muito grande. Mas então o que causou essa grande explosão, né? Afinal, foi um atentado? Como é que assim explode um negócio absurdo desse? Inicialmente as autoridades afirmaram que foi um acidente que aconteceu num depósito de fogos de artifício, e por conter pólvora e materiais inflamáveis, claro, para construir fogos de artifício, essa explosão tomou as determinadas proporções. Porém, por mais que você tenha muitos fogos de artifício, não geraria uma explosão desse tamanho. E aí, investigando mais a fundo, claro que, como eu falei, aconteceu semana passada, então muita coisa pode ainda vir à tona. Mas investigando, eles descobriram um navio de 2013 que estava cheio de nitrato de amônio. E para que serve isso? Primeiramente serve para fertilizante, para adubo. Só que também é um baita de um inflamável explosivo. Agora, o que acontece? Esse navio ele estava em condições muito precárias técnicas. Então, quando ele parou nesse porto, ele não pôde continuar a navegação, então teve que ficar retido ali. Só que aí a empresa deste navio acabou passando por uma série de problemas financeiros em que eles tiveram e preferiram abandonar o navio ali. E aí então, por conta desse abandono desse navio, toda aquela carga foi retida, só que eram mais de 2.700 toneladas de nitrato de amônio. E aí então, desrespeitando uma série de procedimentos técnicos e burocráticos para manter a segurança do local, aqueles sacos de toneladas de nitrato de amônio foi armazenado de maneira bem relaxada e junto com outros materiais que também são inflamáveis, principalmente grãos e outras substâncias. E a informação então que chega agora é de que haviam trabalhadores que estavam tapando alguns buracos nesse depósito com solda, soldando. E veja bem, né? Solda é um negócio que você está atiçando, você está atirando fogo no negócio. É um negócio super quente em material inflamável que estava depositado de maneira totalmente negligente. E então, somando a temperatura elevadíssima da solda que estava sendo feita, com todo aquele nitrato de amônio, todas aquelas substâncias ensacadas em sacos de nylon, que são super inflamáveis, houve então a senhora explosão que acabou com Beirute da maneira como a gente tem visto nas imagens. Mas eu vi no WhatsApp que foi uma explosão nuclear. Olha, veja bem, já foi feito testes radioativos e não foi encontrado nenhum índice de radiação naquele lugar. E se fosse realmente uma explosão nuclear naquelas proporções, vários governos já estariam envolvidos e isso estaria à tona e todos estariam sabendo. Mas foi um ataque terrorista que aconteceu no Oriente Médio porque lá só tem guerra, explosão e as pessoas... Opa. Calma, isso também é algo que eu tenho ouvido, tem aparecido muito nas redes sociais, e o Oriente Médio ele não é só compostos por terroristas islâmicos, isso é um grande preconceito que a gente tem, de que lá só tem guerra, só tem muçulmanos querendo explodir tudo. Gente, isso é um grande preconceito e foi um acidente que aconteceu naquele lugar e que, até esse exato momento, vários governos estão se mobilizando. Emmanuel Macron, presidente da França, foi até lá, está mobilizando um projeto na Europa, onde vão acontecer diversas doações para ajuda e reestruturação de Beirute. O próprio presidente do Brasil convocou uma equipe, até se eu não me engano ele está chamando o Michel Temer para liderar essa equipe, pelo Michel Temer ser descendente de libaneses, mas aí também eu já vi até as polêmicas que vão sair. Nossa, mas amém. Vamos seguir aí e não confiando só no que a gente vê nas redes sociais. Se bem que eu estou falando aqui numa rede social, né, e vocês estão me ouvindo, então eu também estou acabando ferindo a minha própria credibilidade. Sim, eu estou ferindo a minha própria credibilidade para você ir atrás das informações por fontes confiáveis. E a reflexão de hoje ela vai se tratar justamente dessa negligência. Veja só, existiam uma série de regras técnicas para serem seguidas de armazenamento do material, de depósito, de segurança, e que muitas vezes a gente negligencia. E aí eu tô falando como um estudante também dentro de uma universidade em que às vezes a gente tem que entrar num laboratório e você tem que usar todo o jaleco, você tem que usar as luvas, você tem que usar o determinado procedimento, não pode ser sapato aberto, tem que prender o cabelo, tem que... Às vezes você fala, nossa, que chatice tudo isso, toda essa burocracia, pra que isso? Mas
é importante para que sejam evitadas todas essas coisas. No Brasil, com certeza, isso nunca aconteceria, porque aqui no Brasil todos nós, todos os portos, todas as indústrias seguem à risca todos os procedimentos técnicos de segurança, é tudo muito organizado e então a gente não precisa ficar preocupado com essas coisas. Mas eu vou convidar você então a continuar refletindo sobre isso e junto comigo amanhã e nos próximos dias, como sempre, refletir.